Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, hoje com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E com ela... Maria de Fátima Miranda. Maria de Fátima Miranda. Não, esperei para você falar, fica mais bonito. E nós estamos no capítulo 1, né? Terminando aí quase o capítulo 1, estamos no último diálogo aí com o padre. E no último programa falamos aí bastante sobre a reencarnação, até porque o padre fez um questionamento a Allan Kardec sobre a questão da reencarnação, porque ele considerava que ela afrontava diretamente os dogmas da igreja, e o Aloísio confirmou isso, dizendo que realmente um católico que acredita na reencarnação, ele acaba se tornando um espiritólico, né? Mas não um católico propriamente. Ou um catolicita. Porque o catolicismo, ele não aceita a ideia da reencarnação, tanto é que o padre faz essa pergunta a Allan Kardec. Nós lemos aqui a grande parte da resposta de Allan Kardec. Foi faltando um parágrafo da resposta, que Kardec vai justamente fazer um resumo, né? Dentro dessa resposta ao padre, lá no finalzinho da resposta, ele diz: em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado para a satisfação das necessidades de um ideal, nem uma opinião pessoal. Lembrando que eu li também no programa passado, e quem puder pode pegar lá e dar uma lida, na Revista Espírita, que era publicada por Kardec, em novembro de 1858, o próprio Allan Kardec diz que, no princípio, quando os espíritos revelaram a ele a filosofia da reencarnação, ele não acreditou, porque não fazia parte da crença do próprio Allan Kardec, o que mais uma vez prova que a doutrina não é de Kardec. Se ele próprio não acreditava em reencarnação e disse que os espíritos tiveram que provar para ele racionalmente, então a doutrina realmente é dos espíritos. E aí Kardec continua dizendo o seguinte, que ela não é uma opinião pessoal, é ou não um fato. Se está demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitirmos que eles são consequência desta. Logo, se está em a natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. E aí eu repito, mesmo a opinião de Kardec era contrária. Sim. E isso não invalidava a lei natural da reencarnação. Mas a própria lógica, como nós conversamos no programa passado, a lógica da reencarnação está na própria justiça de Deus. Como conciliar um Deus justo, um Deus onisciente? Como é que nascem crianças, né? Se a vida é uma só, como explicar essas anomalias de crianças que nascem com problemas gravíssimos, deformidades corporais, deformidades mentais? Se a alma foi criada no momento da concepção, como é que Deus vai criar um ser para já nascer em sofrimento? Uma criança com 1 ano e 6 meses tocando piano, né? Que já é o outro lado, né? Então a lógica e o bom senso nos levam a crer que tanto no sofrimento quanto nessas habilidades incomuns que a Miranda citou, a única explicação racional é a reencarnação. Aí há quem diga, não, mas aí a questão é uma questão genética. Mas quem é que criou a genética? Se Deus criou a alma, ele também criou a genética. Então ele falhou? Houve um erro de fabricação? E os pais, às vezes, não têm habilidade nenhuma naquele sentido. Então, a reencarnação não é para se crer ou descrer, é para viver. Aceitando ou não. Mas eu vejo também na reencarnação, além da justiça divina, eu vejo também a misericórdia divina. Sobretudo. Sobretudo. Não?
porque é através da reencarnação que nos são dadas oportunidades para que nós cresçamos, nos modifiquemos e caminhemos para a perfeição, que é a nossa destinação. É o aluno no colégio. Pois Se é. ele repete de ano, ele não é expulso do colégio. Não. Ele vai repetir aquela série e vai ter oportunidade de dar continuidade ao seu aprendizado. Seria o mesmo que nós, em uma vida, como aluno em uma série, se a gente repete de ano, é expulso da escola e nunca mais pode estudar. Vai pro inferno, vai ficar lá e acabou. Então, não tem sentido, né? Apesar de respeitarmos quem crê em contrário, né? Mas o sentido lógico, racional, dentro dessa filosofia. E agora tem uma nova pergunta do padre. Dando continuidade. Dando continuidade. O padre vai fazer uma nova pergunta em que ele questiona o seguinte: segundo os espíritos, quem não crê neles, nem nas suas manifestações, deve ser menos aquinhoado na vida futura, Maria de Fátima Miranda? Kardec responde: se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens, que seria daqueles que desde o começo do mundo não tiveram possibilidade de possuí-la, bem como daqueles que, durante ainda muito tempo, morrerão sem tê-la. Poderá Deus cerrar-lhes as portas do futuro? Não. Os espíritos que nos instruem não são assim tão pouco lógicos. Eles nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom. Não faz a sorte futura do homem subordinar-se a condições alheias à vontade deste. Eles não nos pregam que fora do espiritismo não possa haver salvação, mas sim, como Cristo, fora da caridade não há salvação. Conclui Kardec. Essa questão é muito forte, né? Porque o Cristo, quando nos ensinou, e ele veio para trazer a lei divina, a lei de Deus, ele nos diz que resume toda a lei divina em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E diz: e aí está toda a lei e os profetas. E o Espiritismo, ele adota justamente a lei do amor, porque ele diz que fora da caridade não há salvação, isto é, fora do amor, a caridade é o amor em ação. Fora do amor não há uma perspectiva, certo, de uma vida feliz. E essa perspectiva ela vai sendo ampliada cada vez mais ou alcançada cada vez mais à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos livrando daquelas nossas más inclinações que nós trazíamos desde a época que, através do egoísmo puro que nos vinha dentro das nossas necessidades materiais única e exclusivamente, que era um instinto, nós vamos aprendendo que existe o outro e que com o outro nós convivemos e que nós devemos não nos suportar, mas nos amarmos. Então essa é a tônica que o Espiritismo nos traz e que não é alcançável em uma existência. Assim como nós não poderíamos começar tão diferentes, porque se fosse uma existência, nós também não alcançaremos os mesmos patamares e nós estaríamos diante de um Deus que é onisciente, já pré-condenando, já sabendo que aqueles que ali estão serão infratores da lei divina e que não terão nenhuma outra oportunidade na sua existência. E isso contraria uma outra palavra, uma outra afirmação de Jesus, quando ele diz: nenhuma das ovelhas da casa do meu pai se perderá. O que significa isso? É que nós não estaremos fadados à infelicidade em uma única existência. Nós teremos oportunidades e oportunidades para que possamos nos melhorar. Vamos lá. E o padre pergunta:
Permiti-me, então, dizer-vos que, desde que os Espíritos só ensinam os princípios de moral encontrados no Evangelho, não vejo qual possa ser a utilidade do Espiritismo, visto como antes que esse visse e hoje, sem ser por ele, podíamos e podemos alcançar salvação. Não seria o mesmo se os Espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns desses princípios que mudam a face do mundo, como fez o Cristo. Ao menos o Cristo era só, sua doutrina era única, ao passo que os espíritos se contam por milhares e se contradizem, uns dizendo que é branco o que outros afirmam ser negro, do que resulta que, já desde o começo, seus partidários formam muitas seitas. Não seria melhor deixarmos os espíritos tranquilos e contentarmos-nos com o que já temos? Essa colocação, essa argumentação, essa pergunta que é feita aqui, ela está cheia de incorreções. Está cheia de argumentos falhos. Porque o próprio Cristo, quando veio num meio de judeus, e Jesus nasceu como judeu, ele afirma, eu não vim destruir a lei. Que lei era essa? É a lei de Deus. A lei de Deus é eterna e imutável. E ele não veio destruí-la, mas ele veio para simplificá-la ou dar-nos o conhecimento de como fazermos para continuarmos nisso. E o Espiritismo, quando vem, com relação ao cristianismo, ele diz, eu não vim destruir a lei. Isto é, a mesma lei que prevalecia desde a época da lei mosaica, ou melhor, da lei mosaica não, da lei de Deus através de Moisés, porque a lei mosaica é outra história. Então, sempre há uma evolução sobre os mesmos princípios, porque a religião, em síntese, são aspectos de uma abordagem moral, e a moral é única. Então não há como. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus ressaltou valores morais para que nós cumpríssemos a lei de Deus, que já pré-existia e que era totalmente deturpada. Da mesma forma que dentro daquilo que o homem conseguiu desviar na sua conduta religiosa, nós deturpamos a lei trazida por Jesus, que é a lei de Deus. Então, essa argumentação, quando ele diz aqui, mandar cumprir o que disse o Cristo, está certo, mas só que não era mais cumprido o que foi trazido por Cristo. Não era mais, porque um dos dogmas, certo, que foram abolidos, certo, nos mostra isso, por interesses pessoais e particulares, nós estamos tratando disso, da reencarnação. A reencarnação até o século V, VI, era uma verdade que era adotada pelos judeus então e que fazem parte das afirmações que nos fez o Cristo. Então, por que isso? Por interesse. Então, esses interesses é que trazem essa deturpação dos ensinamentos do Cristo. Não é que os ensinamentos do Cristo não foram completos, foram. Apenas a interpretação deles, a adoção deles, é que foi de acordo com interesses que, através do tempo, o homem inseriu e mudou naquilo que Jesus ensinou. Então, o Espiritismo ele vem com uma proposta de resgatar, na sua pureza, os ensinamentos do Cristo. Nada mais do que isso. O Espiritismo não é uma ciência nova. É apenas o restabelecimento de valores que foram deturpados através do tempo. Só isso. Não saiu do nada. Né? Naturalmente, é a evolução de uma ideia desdobrando o que Jesus falou. Exatamente. Então, nós vemos desde a antiguidade aquilo que é preconizado pelo Espiritismo já era adotado. Já existia a mediunidade, que é um outro ponto controverso, né,
dessa diálogo com aqueles que já estiveram aqui entre nós e diz, mas Moisés proibiu. Moisés proibiu isso e Moisés decretou a pena de morte, tá certo? Então tem uma série de coisas, certo, que a gente não pode levar ao pé da letra ou não pode pegar um texto fora do contexto. Sim. Toda vez que nós pegamos um texto fora do contexto, nós estamos incorrendo em equívocos, pelo menos. Certo? Então vamos ter essa percepção de que nós temos que ter uma visão do conjunto, uma visão do todo, qual é a proposta, e não analisarmos aquilo que não nos convém e procurarmos derrubar aquilo que é contrário ao que nós pensamos, independente do conteúdo, independente do valor, independente da força que aquilo tenha e da capacidade de nos fazer entender cada vez mais e nós nos aproximarmos da lei divina, da lei de Deus, e isto nos vem através desse processo do entendimento que a reencarnação nos propõe. É aí que nós podemos avaliar a grandeza do Hipólito Leão Denisard, porque ele estava tendo acesso a informações, não é? E ele teve a grandeza de não tisnar essas informações com as suas conveniências. A sobriedade desse espírito, a lucidez dele, cumprir a missão dele de uma forma que não viesse deixar nada de personalismo no cumprimento dessa missão. E uma outra coisa também, que na última linhazinha dessa resposta que está aqui, não seria melhor deixarmos os espíritos tranquilos e contentarmos-nos com o que já temos? O que é que nós já temos? O que foi trazido pelo Cristo ou o que foi mudado pelo homem em cima do que foi trazido pelo Cristo? Então, nós temos que ter sempre a ideia de que a lei do progresso da humanidade, o progresso do homem, o progresso do conhecimento e da alma, do moral, da prática do moral, da moral do Cristo, nos leva a não adotarmos alguma coisa que seja hermética, cristalizada. E a doutrina dos espíritos, ela sempre estará nos alimentando de informações que nos levarão à compreensão cada vez maior daquilo que o Cristo nos ensinou. Certo? Então, a inteligência do homem, se fosse cristalizada, nós não teríamos o progresso da humanidade. Então é pelo nosso entendimento, e o entendimento se vem pela busca pelo conhecimento, nós pela compreensão, nós adotarmos cada vez mais as coisas que nos surgem. Senão nós estaríamos até hoje com a Terra sendo um plano e não a Terra sendo redonda. Né? Porque era defendido pela Igreja, era o conhecimento da época e que foi trazido e foi mudado, algo que para nós hoje em dia é a coisa mais simples, né? Que a Terra na realidade não é redonda, né? É oval, né? Mas não tem problema não, certo? Mas se nós estivéssemos cristalizados de que a Terra seria um plano, e é por daí que vem aquele negócio dos 4 cantos do mundo, certo? Então nós estaríamos naquela mesma situação e que seria insustentável, certo? Nos dias de hoje. Então isso é o progresso. E esse progresso faz com que nós, não que adotemos tudo aquilo que ouvimos dizer, mas que aquilo que nós procuramos entender dentro da racionalidade, sem nos afastarmos das leis divinas. Conforme nós dissemos no último programa, né, que a própria igreja hoje já reconhece, inclusive, o evolucionismo, né, de Darwin versus o criacionismo, que foi defendido durante séculos, milênios pela igreja. Com um único senão aí, né, que o evolucionismo de Darwin, ele se refere à evolução física. Sim. Sim.
exclusivamente. Exatamente, mas que era negada pela igreja. Né? Que era negada. E agora o próprio Papa Francisco já reconhece, ele não falaria isso se isso não fosse um certo consenso entre os teólogos da igreja. Sim, e os teólogos da igreja devem aceitar, porque pela teologia da igreja o Papa é infalível. Exatamente. Continuemos. Miranda. Vamos lá. Ela se perdeu, a Luiz Guigino. Errais, meu amigo. Não é isso? Então agora é a resposta de Kardec. Então eu vou ler a resposta de Kardec aqui. Vamos lá. Eu já encontrei, mas pode Errais, meu amigo, em não sair do vosso ponto de vista e em considerar sempre a igreja como o único critério dos conhecimentos humanos. Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa. E em vez de, por isso, apedrejá-lo, deve-se acolhê-lo como poderoso auxiliar, que vem confirmar por todas as vozes de além-túmulo as verdades fundamentais da religião, combatidas pela incredulidade. Que o materialismo o combata, explica-se facilmente, mas que a Igreja se ligue ao materialismo contra ele é um fato menos concebível. Igualmente inconsequente é ela quando qualifica de demoníaco um ensino que se apoia sobre a mesma autoridade e que proclama a missão divina do fundador do cristianismo. E aí você vê a falta de lógica, né? Se o que o Espiritismo defende é o mesmo que a própria igreja defende, que é as palavras de Jesus, como pode a igreja querer combater a doutrina espírita? Não teria sentido. Continua Kardec. O Cristo teria revelado tudo? Não. Visto que ele próprio disse: eu teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não podeis compreendê-las. É por isso que eu vos falo em parábolas. O Espiritismo vem hoje, época em que o homem está maduro para compreendê-lo, completar e explicar o que o Cristo propositadamente não fez, senão tocar, ou não disse, senão sob uma forma alegórica. Direis, sem dúvida, que a Igreja competia dar essa explicação. Mas qual delas? A romana, a grega ou a protestante? Como não estão elas de acordo, cada uma explicaria a seu modo e reivindicaria o privilégio de dar essa explicação. Qual delas conseguiria arrebanhar todos os dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens iriam nela enxertar suas paixões e prejuízos, não lhes quis confiar o cuidado desta nova revelação. Deu-a aos espíritos, seus mensageiros, que a proclamaram por todos os pontos do globo, fora dos limites particulares de qualquer culto, a fim de que ela possa aplicar-se a todos, e nenhum a transforme em objeto de exploração. Por outro lado, os diversos cultos cristãos não se terão em coisa alguma apartado do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral serão escrupulosamente observados? Não se lhe tem desnaturado as palavras a fim de que possa servir de apoio à ambição e às paixões humanas, quando elas lealmente condenam isso? E aí nós vamos dando uma paradinha, né? Que o Luiz já me sinalizou aqui, eu estava atento também ao relógio. E aí nós vamos complementar a resposta aí de Kardec no próximo programa. Mas deixando essa mensagem de que a doutrina espírita ela vem justamente não somente confirmar aquilo que Jesus já tinha dito, como dizer aquilo que ele não pôde na época dizer, pela nossa incapacidade de compreender naquele momento. Então os espíritos vêm no momento atual trazer essas informações de forma clara, lógica e categórica e dentro das leis naturais, mostrando aí aquilo que hoje a humanidade já está mais madura para entender. Mas deixando claro de que o Espiritismo não se propõe a ser a única verdade, pois a verdade está em Deus e fora da caridade não há salvação.
Muita paz a todos, meus irmãos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos aqui, eu e meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, juntos mais uma vez. Isso, para darmos continuidade ao estudo da Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em agosto de 1859, programa Luz na Penumbra, ok? Exatamente. Então vamos nós, continuando aqui com o tema que a gente estava trazendo, né? Espírito serviçal. Sim, espírito serviçal, né? Agora vem uma série de perguntas e respostas aqui. Mobiliário de além-túmulo, esse é o título, né? Lá no início, né? O primeiro título. Então agora vem o Guia da Senhora Mali, né? A Sociedade, lá em 8 de julho de 1859. A evocação, perguntas e respostas. Vou lendo as perguntas, o Bill vai lendo as respostas e a gente vai seguindo aqui. Não é isso? Vamos lá, aqui estou. Isso é fácil para mim. Opa, então vamos nós. Ai, meu Deus. Pergunta número 2. Já vamos direto para 2, né, Bill? Porque a primeira foi evocação, já foi. Você fez a evocação? Você já respondeu, então tá bom, vamos nós. Sob qual nome quereis que vos designemos? Como quiserdes, por aquele sob o qual já me conheceis. 3. Que motivo vos ligou a senhora Malha e as suas filhas? Antigas relações inicialmente, e uma amizade e uma simpatia que Deus protege sempre. 4. Se diz que foi a sonâmbula senhora de Dupuy, que vos deu a senhora Mali? Isso é verdade? Foi a primeira quem disse que eu havia juntado a segunda. 5. É que dependeis dessa sonâmbula? Não. 6. Ela poderia vos retirar de perto dessa senhora? Não. 7. Se essa sonâmbula viesse a morrer, isso teria sobre vós uma influência qualquer? Nenhuma. 8. Faz muito tempo que vosso corpo morreu? Sim, há vários anos. 9. Que eres em vossa vida? Uma criança morta aos 8 anos. 10. Sois feliz ou infeliz como espírito? Feliz. Não tenho nenhuma preocupação pessoal, não sofro senão pelos outros. É verdade que sofro muito por eles. 11. Fostes vós quem apareceu na escada, a senhora Mali, sob a forma de um jovem que ela tomou por um ladrão? Não, era um companheiro. 12. E uma outra vez sob a forma de um cadáver? Isso a poderia impressionar lastimosamente. Foi uma má peça que não anuncia a benevolência? Longe disso em muitos casos, mas neste é para dar à senhora Mali pensamentos mais corajosos. O que tem um cadáver de apavorante? 13. Tendes, pois, o poder de vos tornar visível à vontade? Sim, mas eu disse que não havia sido eu. 14. Eres igualmente estranho às outras manifestações materiais que se produziram em sua casa? Perdão. Isto sim, foi eu quem me impus junto a ela, como trabalho material, mas realizo outro trabalho muito mais útil e muito mais sério para ela. 15. Podeis vos tornar visível a todo mundo? Sim. 16. Poderias vos tornar visível aqui para um de nós? Sim. Pedi a Deus que isso fosse acontecer. Eu posso, mas não ouso fazê-lo. Olha aí, né? Tá vendo? Exatamente. Sem permissão. Exatamente. Isso aí, com certeza. 17.
Se não quereis vos tornar visível, poderíeis ao menos nos fazer uma manifestação para trazer, por exemplo, alguma coisa sobre a mesa? Certamente, mas para que serviria? Para ela é assim que testemunha a minha presença, mas para vós é inútil, pois estamos conversando. Pois é, para que mais? Não precisa de outro. Para que mais, né? Exatamente. Com certeza. O obstáculo na 18 não seria vos falar aqui o médium necessário para produzir essas manifestações? Não, isso seria um obstáculo insignificante. Frequentemente não vedes aparições súbitas a pessoas que absolutamente não têm mediunidade ostensiva? 19. Todo mundo, pois, está apto a ter manifestações espontâneas? Visto que todos os homens são médios, Opa, sim. Allan Kardec, livro dos médiuns, está lá, né? Exatamente. Com certeza. Todos em um grau qualquer Tem mediunidade. têm mediunidade. 20. O espírito não encontra, entretanto, na organização de certas pessoas uma facilidade maior para se comunicar? Sim, mas eu vos disse, e devereis sabê-lo, que os espíritos têm um poder por si mesmos. O médio nada é. Não tendes a escrita direta? Para isso é necessário ser médio? Para isso é necessário médium? Uma escrita direta? Não é necessário, a gente já viu lá. Pneumatografia, né? Enfim. Exato. Não, mas apenas a fé e um ardente desejo. Muitas vezes isso ainda se produz à revelia dos homens, isto é, sem fé e sem desejo. 21. Pensais que as manifestações, tais como a escrita direta, por exemplo, se tornarão mais comuns do que são hoje? Certamente. Como compreendeis, então, a divulgação do Espiritismo? Olha aí, tá vendo? Exato. Então, né? 22. Podeis nos explicar o que a jovem da senhora Mali recebia em sua mão e comia durante a sua doença? Maná. É uma substância formada por nós que encerra o princípio contido no maná ordinário e a doçura do confeite, ou seja, eles plasmavam aquilo ali, né? Dentro da possibilidade do ectoplasma, ali, do ambiente, enfim. Era plasmado por eles. 23. Essa substância é formada com a mesma matéria das vestimentas e outros objetos que os espíritos produzem por sua vontade e pela ação que tem sobre a matéria? Sim, mas os elementos são muito diferentes. As porções que formam o maná não são as mesmas que eu consegui para formar madeira ou roupa. Perfeito, são diferentes. Para cada coisa, né? Cada coisa é uma coisa. Isso, com certeza. 24. A Saint Louis, né? A pergunta agora é o Saint Louis, né? O elemento tomado pelo espírito para formar o seu maná é diferente daquele que tomou para formar outra coisa? Sempre nos foi dito que há senão modificações. Sim. Quer dizer... Parou por aí? Né? Porque para mim vai mais aqui, vai mais aí. Sempre nos disseram que não existe senão um elemento primitivo universal do qual os diferentes corpos são simples manifestações. Enfim, sim, isto é, o mesmo elemento primitivo está no espaço, sob uma forma aqui, sob uma forma ali. É o que ele quer dizer. Seu maná é extraído de uma parte desse elemento, que supõe diferente, mas que é sempre o mesmo. Sim. 25. A ação magnética pela qual se dá uma substância, a água, por exemplo, propriedades especiais têm relação com a do espírito que cria uma substância? O magnetizador não desdobra de forma absoluta senão a sua vontade. É o espírito que o auxilia, que se encarrega de obter e de preparar o remédio. 26. Agora, ao guia. Reportamos no tempo fatos curiosos de manifestações da parte de um espírito que designamos sob o nome de Follet de Bayonne. Conheceis esse espírito? Não, particularmente, mas acompanhei o que fizeste com ele e foi somente desse modo que eu o conheci primeiramente. Lembrei um louquinho de Bayonne, você falou sobre isso lá, não sei aonde, mas em que falamos mês? Sobre isso. Lá atrás falamos. Sim, né? Com certeza. 27. É um espírito de uma ordem inferior? Inferior quer dizer mal? Não. Quer dizer apenas que não é inteiramente bom. Que é pouco adiantado? Sim. Perfeito, Bill. Sim, perfeito, sim. perfeito. Eu me lembro que um programa desses aí, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão, né? Atribuir que todo espírito inferior é mal?
Não. Kardec, quando vai falar... Nós somos maus? Mas somos inferiores. Somos inferiores, né? A gente já sabe da importância do bem. Então a gente procura, a maior parte do tempo, fazer o bem. A gente pode se equivocar em alguma coisa, em alguma atitude, se equivocar. Exato. Mas que a gente já sabe. Eu posso, de repente, não ter amadurecimento para discernir sobre determinada coisa perfeitamente. Sim. E isso faz com que eu seja espírito inferior ainda. Mas não que eu tenha a intenção de fazer o mal naquela decisão que eu tomei naquele momento. Exatamente. Não é isso. É diferente. É muito diferente. E Deus julga a intenção. Tá lá no Livro dos Espíritos. Outra coisa que o Kardec fala sobre obsessão no Livro dos Médiuns é que ele fala, é a ação contundente de um espírito mau. Exatamente. Aí isso é obsessão. É diferente. Não é? De um espírito mau. Ou de um espírito... Aí ele poderia ter dito, de um espírito inferior. Exatamente. Sim, mas ele foi específico. Sim, mal. Porque ele fala que a obsessão nunca é feita por um espírito evoluído. Exato. E aí, a gente tem que esclarecer que nem sempre aqueles que estão ao seu lado são obsessores ou são maus. Exatamente. Não é? Precisamos ter esse esclarecimento. Essa diferenciação. Né? Porque na escala espírita, todos nós, eu, Renato, Pablo, todos aqueles que estão conosco, são considerados espíritos imperfeitos, inferiores. Né? E ponto. Agora, dentro dessa escala, né, Renato, nós temos várias vertentes, né? Mas ainda somos espíritos imperfeitos, espíritos inferiores. Sim. Né? Que ainda estamos propensos ao mal? Sim, infelizmente. Perfeito. Porque a gente já falou várias vezes, né, Renato? Diante de uma situação, de uma agressão, ou quaisquer que sejam as situações. Exatamente. Qual a sua reação? Aí eu pergunto, Renato pergunta para você que está nos ouvindo nesse momento. Qual a sua reação diante de uma agressão ou de quaisquer circunstâncias que se dê na sua vida? O seu pensamento qual é? É aquele de perdoai o Senhor, pois ele não sabe o que fazem? Ou aquele de você, caramba, se é com um filho meu, não sei o que eu faço? Ou enfim, qualquer outro pensamento que não condiga com essa primeira opção que eu dei. Perfeito. Né? Isso denota o que nós somos ainda. Agora, o que nós devemos ser e seremos é aquilo que é quando nós, né, Renato, a gente, peraí, não posso pensar assim, não posso fazer dessa forma. Esse é o nosso objetivo. Sim. Mas já, como Kardec diz lá no item 3, né, Sede Perfeitos, lá do capítulo Sede Perfeitos, o Homem de Bem, no caminho nos encontramos já. Nós estamos no caminho, mas ainda falta pouquinha coisa. Exato. Falta a gente vai ainda vacilar um pouquinho. Nossa, faz parte do caminho, até para poder a gente aprender, assimilar, não é? Com certeza. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar, agosto de 1859, falando aqui sobre mobiliário de além-túmulo, não é isso? Perguntas aqui que estão sendo feitas ao guia da senhora Mali. Exatamente. Pergunta número 28. Tem a resposta pequenininha e tem uma nota que é uma página inteira, Bill. Vamos lá. Vamos lá, diz assim: vos agradecemos por consentir e vir pelas explicações que nos destes. As vossas ordens. Sim, aí vem uma nota aqui que diz assim: esta comunicação nos oferece um complemento ao que dissemos nos 2 artigos precedentes sobre a formação de certos corpos pelos espíritos. A substância dada à criança durante sua enfermidade, evidentemente, era uma substância preparada por eles e que teve por efeito lhe dar a saúde. Onde auriram esses princípios, né, de que foram constituídos lá na coisa, né, do maná. No elemento universal transformado para o uso proposto, o fenômeno tão estranho de propriedades transmitidas pela ação magnética, problema até o momento inexplicado e sobre o qual se alegraram tanto os incrédulos, se encontra agora resolvido. Sabemos com efeito que não são apenas os espíritos dos mortos que agem, mas que os dos vivos
também tem sua parte da ação no mundo invisível. O homem, com a tabaqueira, disso nos forneceu a prova. O que há de espantoso em que a vontade de uma pessoa, agindo para o bem, possa operar uma transformação na matéria primitiva e lhe dar propriedades determinadas? Está aí, em nosso entender, a chave de muitos dos efeitos pretendidos sobrenaturais e dos quais teremos ocasião de falar. Foi assim que, pela observação, chegamos a nos dar conta das coisas, fazendo a parte da realidade e do maravilhoso. Mas quem diz que essa teoria seja verdadeira? Seja ela, tem pelo menos o mérito de ser racional, perfeitamente de acordo com os fatos observados. Se algum cérebro humano dela encontre uma que julgue mais lógica do que a dada pelos espíritos, serão comparadas. Talvez um dia ficaremos contentes por termos aberto o caminho do estudo raciocinado do Espiritismo. Gostaria muito, nos disse um dia uma pessoa, ter assim um espírito servidor às minhas ordens, sob a condição de suportar algumas pequenas travessuras de sua parte. É uma satisfação da qual a gente goza, frequentemente, sem dela suspeitar, porque todos os espíritos que nos assistem não se manifestam de um modo ostensivo, mas não estão menos ao nosso lado, e sua influência, por ser oculta, não é menos real. Aquilo que a gente falou aqui, né? A gente está acompanhado. Por mais que você não veja, que você não creia, que você não sinta, eles estão ali. Existem. Né? É fato, né, Bill? Sim, o tempo todo, né? Somos... os mundos, na verdade, se confundem, né? Os mundos são paralelos ali, mas se entrelaçam ao mesmo tempo. Né? Uns encarnados, outros sob a veste do perispírito, mas todos ali, um ao lado do outro, em sintonia. Aí a sintonia cabe a cada um de nós, né? Distinguir qual é a sintonia que vai ser melhor, né? Com os espíritos equivocados ou não, com pseudo-sábios, com, enfim, familiares. Isso cabe a nós, né? Decidimos quem a gente vai querer ao nosso lado. Né? Sim, sim, enfim, perfeito. É isso. Conversas familiares de além-túmulo. Né? Voltaire e Frederic. Frederic, Bill. É isso, é? Isso aqui pra mim tá Frederico. Eu tô botando aqui os acentos aqui, ó. Tô falando como tá com os acentos aqui. Pra mim tá Frederico mesmo. Frederico mesmo? Aqui tá Frederico. É? Então tá bom, vamos lá. Então aqui, olha, diálogo obtido. Isso aqui é um subtítulo, tá? Do Mobiliário de Além-Túmulo, ok? Diálogo obtido por intermédio de 2 médiuns, servindo de intérprete a cada um desses 2 espíritos na sessão da Sociedade de 18 de março de 1859. Número 1. Em que situação estás como espírito? Errante, mas arrependido. Já é um passo, né? Exatamente. Já é um passo. 2. Quem são as vossas ocupações, quais são as vossas ocupações como espírito? Rasgo o véu do erro que em vida imaginava ser a luz da verdade. 3. Que pensais dos vossos escritos em geral? Meu espírito estava dominado pelo orgulho. Aliás, eu tinha por missão impulsionar um povo na infância. Minhas obras são as consequências ou são a consequência disso. 4. Que direis em particular da vossa Jeanne d'Arc, né? Joana d'Arc. Joana d'Arc. É uma diatribe, embora eu tenha feito coisas piores. Isso, com certeza. Diatribe, a gente já estudou sobre isso, né? Já falamos sobre isso, né? Então, aqui o nome dela tá em francês, né? Joana d'Arc. Tem em francês aqui, Jeanne. Jeanne. Sim. Dark. Aqui tá Joana d'Arc mesmo. Pois é. Então tá mais fácil aí pra você. 5. Quando vivo, que pensáveis do vosso futuro depois da morte? Não acreditava senão na matéria, bem o sabeis. E ela morre, a matéria morre. Sim. Afinal de contas é Voltaire, né? Pois é. Então. 6.
Eres ateu no verdadeiro sentido da palavra? Vamos ver aqui a resposta. Eu era orgulhoso, negava a divindade por orgulho, com o que sofri e de que me arrependo. 7. Gostarias de conversar com Frederick, que também consentiu em responder ao nosso apelo. Essa conversa seria instrutiva para nós? Bom, antes de dar a resposta aqui do Voltaire, lembrando que François-Marie Arouet Voltaire é um escritor, historiador e filósofo iluminista francês, né, conhecido pelo nome somente de Voltaire, né? Então era um homem, né, mais cientista, né? Enfim, voltado para o campo da matéria e que não tinha muitos conhecimentos da vida extra matéria, né, Renato? Perfeito, perfeito. Então vamos dar a resposta da 7, né, que eu atropelei o Renato aqui na pergunta, que diz o seguinte: se Frederico quiser, eu me prontifico, né? Tem uma nota do Voltaire, uma do Féric, uma do Voltaire, Féric, aí vai dando nomes às perguntas e respostas, vai então dando lá, aqui, né? Você agora? lê Voltaire e eu leio Frederic? Tá bom. Então vamos lá. Vedes, meu caro monarca, que reconheço meus erros e que estou longe de falar como nas minhas obras. Outrora, ofertávamos o espetáculo das nossas torpezas. Agora somos obrigados a oferecer o do nosso arrependimento e do nosso desejo de conhecer a grande e pura verdade. Frederic, eu vos acreditava menos bom do que não o sois realmente. O Voltaire. Uma potência que somos obrigados a adorar e reconhecer em toda a sua soberania força, ou sua soberana força na nossa alma, a proclamar para aqueles de quem talvez abusamos uma doutrina completamente oposta à que havíamos professado. Frederic ou Frederico, é verdade, meu caro Arouet, né? Mas não finjamos mais, é inútil. Todos os véus caíram. Voltaire diz: deixamos tantos desastres à nossa retaguarda que precisaremos de muitas lágrimas a fim de obtermos o perdão e sermos absolvidos. Absolvidos, perdão. Nunca estaremos suficientemente unidos para fazer esquecer e reparar os males que causamos. Frederic, confessemos também que o século que admiramos, né, que admirávamos, foi também pobre em julgamento e que é preciso pouca coisa para deslumbrar os homens, nada mais que um pouco de audácia. Voltaire. Por que razão? Fizemos tanto barulho em nosso século? O Frederic agora foi dessa fama que, caindo de repente num completo silêncio, nos lançou de novo na reflexão amarga, quase no arrependimento. Eu choro minha vida, mas também sinto falta de não ser mais Frederic, e tu, de não seres mais o senhor de Voltaire. E Voltaire diz o seguinte: falai então por nós, ou por vós, majestade. Frederic, sim, eu sofro, mas não repitais mais. Voltaire. Então abdicai, mais tarde fareis como eu. Frederic, eu não posso. E Voltaire. Pedis-me que seja vosso guia, sê-lo-ei ainda. Tratarei apenas de não vos descaminhar ou desencaminhar no futuro. Se puderdes ler, procurai aqui o que vos possa ser útil. Não são as altezas que vos interrogam, mas espíritos que procuram e encontram a verdade com o auxílio de Deus. Frederic, me tornai, pois, pela mão, me traçai uma linha de conduta, se o puderdes. Esperemos, mas isso será por vós. Por mim, estou muito perturbado, e eis que isso dura um século. E Voltaire arremata: ainda me excitais o orgulho de valer mais do que vós. Isso não é generoso. Tornai-vos bom e humilde para que eu mesmo seja humilde. Frederic, sim, mas a marca que a minha qualidade da majestade me deixou no coração me impede sempre de me humilhar como tu. Meu coração está fechado, como um rochedo, árido como um deserto, seco como a arena.
Olha, na semana que vem nós vamos dar continuidade aqui. Vamos voltar para o vamos começar aqui, reiniciar no Voltaire. Está acabando, falta pouquinho sobre a conversa dos dois espíritos. Sim. Não é? Essa primeira conversa, nessa primeira parte da conversa, porque o capítulo ainda se estende mais um pouquinho. Mas no próximo programa, na semana que vem, a gente termina. Né, Bill? Sim, com certeza. Estamos chegando, aliás, já chegamos. Já chegamos no horário, com certeza, né? Então vamos nós aqui. Muito obrigado pela participação de todos aí, né? Continuem firmes aí com a Rádio Rio de Janeiro, tá? Até o próximo programa. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.